Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos de volta, né, no nosso encontro semanal para análise de mais uma questão exigida aí na prova. Dessa vez nós vamos analisar uma prova de juiz, Tribunal de Justiça, juiz de direito do Rio Grande do Norte, ok? Que vai tratar do tema da integração da legislação tributária. Lembro que vocês têm aí meu e-mail, se precisarem, entrem em contato comigo, tudo bem? Para tirar dúvidas, fazer comentários, enfim, sugestões de questões, maravilha. Então vamos lá? Vamos analisar o item então que caiu nessa prova. Eu adaptei para a gente poder analisar só esse item, beleza? Mas foi exatamente como caiu aí, vamos analisar esse item se está verdadeiro ou falso. Seguinte. A prova diz assim: acerca da vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação tributária, julgue o item abaixo. Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Na ausência de disposição específica e expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária poderá utilizar-se da equidade. Grifa agora para mim, hein? Até mesmo para justificar a dispensa do pagamento de tributo devido. Então, se a questão gira em torno do seguinte grande tema: se a equidade pode ser utilizada para integrar a legislação tributária, até mesmo no sentido de justificar a dispensa do pagamento do tributo devido. Tudo bem? Antes da gente analisar se é verdadeiro ou falso, vamos relembrar esse tema da integração, aplicação, enfim, da legislação tributária. Então, vem comigo aqui. Quando eu falo em legislação tributária, esse é um conceito importante, o conceito de legislação tributária, porque muitas vezes o Código Tributário fala em lei e outras vezes ele fala em legislação. Então, há uma diferença? Há. O termo legislação está no artigo, o conceito está no artigo 96 do Código Tributário Nacional. E vocês podem observar que, pelo Código, o termo legislação engloba as leis, os tratados e as convenções internacionais, que também não deixa de ser um ato, quando ingressa no ordenamento jurídico, não é? Decreto do Presidente da República, é aprovado pela República Federativa do Brasil, aprovado pelo Congresso Nacional internamente, depois o Presidente da República, enfim, edita um decreto. Estou falando de tratado em matéria tributária e não de direitos humanos, que aí tem um procedimento específico no 5º parágrafo 3º. Esse tratado, essa convenção internacional também vai ter força de lei, segundo o Supremo, força de lei ordinária. Então, o termo legislação fala em leis. Estas leis, quando a gente fala aqui em leis, podem colocar para mim fontes primárias do direito tributário, aqueles atos normativos que podem inovar o ordenamento jurídico, presentes no artigo 59 da Constituição. 59 da Constituição, ok? Muito bem. Mas além das leis, dos tratados e convenções internacionais, o termo legislação, pelo Código Tributário, abarca também, atenção, o decreto, ato do chefe do Poder Executivo, e as chamadas normas complementares. Norma complementar, gente, deixa eu anotar aqui e eu já explico para vocês. Norma complementar também são atos, né? Norma complementar também é um ato do Poder Executivo. Exemplo, uma instrução normativa do secretário da Fazenda, uma decisão administrativa a que a lei atribui eficácia de norma, um convênio estabelecido entre os entes. Então, nós temos aqui decreto e norma complementar como atos infralegais. O conceito de norma complementar está no artigo 100 do Código Tributário Nacional. Muito bem. Então, a legislação tributária é diferente de lei. Legislação, termo mais amplo, porque além das leis, abarca também os atos infralegais. Muito bem. O aplicador da legislação tributária, ou seja, quem vai aplicar a legislação tributária para resolver uma situação que lhe é apresentada, vai aplicar de ofício, como é o caso do administrador, da autoridade administrativa, julgando, por exemplo, um processo administrativo, ou vai atuar por provocação, que é o caso do Poder Judiciário. Então,
ele, ao interpretar a legislação tributária, ele vai utilizar normalmente os métodos de interpretação, exemplos, métodos clássicos, como método sistemático, método literal, enfim. Mas e se houver uma lacuna? No momento de interpretar a legislação, ele se deparar com uma lacuna. Ele não pode deixar de decidir. Então, frente a uma lacuna, o código traz para a gente os chamados métodos de integração, ou seja, as formas de integrar a legislação tributária quando o intérprete se depara com uma lacuna. Para ele poder decidir, ele vai utilizar métodos de integração. Quais são esses métodos de integração? Vai comigo, por favor, ao artigo 108 do Código Tributário Nacional. Vamos lá. Nós temos ali, e eu gostaria que vocês, não é uma coisa complicada, não é nada difícil, mas eu gostaria que vocês decorassem a ordem dos métodos de integração. Porque o código diz que o intérprete deve se valer destes métodos na ordem indicada no código. E nas provas, muitas vezes, eles cobram exatamente esta ordem, tá? Então, nós temos aqui no artigo 108 do Código Tributário Nacional os métodos de integração da legislação tributária. Integração. Quais são esses métodos de integração da legislação pelo Código Tributário? Na ordem prevista no Código, hein? Analogia. Princípios gerais do direito tributário, como o princípio da legalidade tributária ou princípio da anterioridade tributária. Depois, princípios gerais do direito público, como indisponibilidade dos bens públicos, supremacia do interesse público sobre o interesse do particular, ok? E depois a equidade, que é o abrandamento dos rigores da lei para adaptar esta lei ao caso concreto, né? É um abrandamento, tem prova que fala assim, por questões humanitárias, abrandar os rigores da lei para adaptar ao caso concreto. Então, ordem, analogia, princípios gerais do direito tributário, princípios gerais do direito público e depois equidade. Agora, atenção, vem cá. De acordo com o artigo 108, a analogia, que é a aplicação a um caso não previsto de uma norma prevista para um caso que é semelhante àquele não previsto. Então, tem um caso X, não há norma específica para o caso X, mas é possível aplicar ao caso X, por analogia, uma norma prevista para o caso Y, porque o caso Y é semelhante ao caso X. Muito bem. Só que a analogia, pelo artigo 108, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, do CTN, a analogia não pode ser utilizada para dispensar o pagamento de tributo. Desculpa, vou voltar. Porque eu já estou lá na frente em equidade. Voltando. A analogia, pelo princípio da legalidade, ela não pode ser utilizada para exigir tributo não previsto em lei. Por quê? Porque nós sabemos, pelo princípio da legalidade, artigo 150, inciso 1º da Constituição, combinado com o artigo 97 do Código Tributário Nacional, que o tributo deve ser instituído ou majorado por lei. Então, não é possível integrar a legislação valendo-se da analogia para criar um tributo não previsto em lei. Então, todos os aspectos estruturais, atenção para isto, todos os aspectos fundamentais do tributo, ou seja, a descrição do fato gerador, com seu aspecto material, o que está sendo tributado, quem realiza o fato, aspecto pessoal, quando realiza, aspecto temporal, onde realiza, aspecto espacial, todos os aspectos descritivos do fato gerador e também da obrigação tributária,
quem vai exigir o tributo, sujeito ativo, quem deve pagar o tributo, sujeito passivo, como contribuinte ou como responsável, o valor do tributo, se o tributo é fixo, a lei já determina o valor, ou então nos fornece modos para calcular o crédito tributário através da base de cálculo e da alíquota. Todos esses elementos, atenção, são elementos fundamentais, estruturais do tributo. Eles devem vir em lei. Então, não é possível, na ausência de lei sobre estes aspectos, integrar a legislação por analogia. O Código veda em respeito ao princípio da legalidade tributária. Então, exemplo, se não há previsão na lei da alíquota de um determinado tributo para um determinado fato gerador, e a Constituição exigiu lei naquela situação, não é nenhuma daquelas situações onde há exceção ao princípio da legalidade, por exemplo, que a alíquota pode ser alterada por ato executivo, imposto de importação, exportação, por exemplo. Não, vamos imaginar que seja ali o IPVA, onde é preciso lei para estabelecer a alíquota. E não há lei num determinado estado sobre um determinado tipo de veículo automotor, não é possível utilizar uma alíquota prevista para um veículo automotor semelhante. Se esse estado faz, por exemplo, uma diferenciação, porque a Constituição permite em razão do tipo do veículo automotor, e estabeleceu a alíquota só para um determinado tipo, ou uma determinada forma de utilização, por exemplo, veículos pode ser utilizado para passeio ou para exploração da sua atividade profissional, como táxi, enfim. E ela só prevê a alíquota para veículos, sei lá, de passeio e não prevê para outro determinado tipo de veículo, não é possível integrar por analogia. Então, qual será a incidência, Luciana, sobre esse outro tipo de veículo onde não há previsão? Não haverá incidência. Como é que o legislador, então, vai decidir? Ele vai ficar sem decidir? Não. Ele vai se utilizar do princípio da legalidade. Olha aí o artigo 108, que é um princípio geral do direito tributário. Vai dizer em nome do princípio da legalidade, se não há previsão de alíquota expressa, não é possível integrar por analogia, portanto, na situação X que eu estou analisando, não haverá incidência do tributo. Então, guardem que a analogia não pode ser utilizada para criar tributo não previsto em lei. E agora vamos à equidade, que é o que nos interessa para a resposta da questão. Mas é bom que a gente está fazendo uma revisão aí também sobre esses aspectos importantes da integração da legislação tributária. Então, vem comigo aqui, no artigo 108 agora, parágrafo 2º do CTN, ao tratar o CTN aqui, ao tratar da equidade, que vai ser aí a última forma de integrar a legislação tributária pelo artigo 108. O Código diz: a equidade não pode ser utilizada para dispensar tributo previsto em lei. Então, este abrandamento dos rigores da lei, ele não pode ser utilizado para dispensa do tributo. Então, o aplicador da lei não pode utilizar a equidade como uma forma de dispensar o pagamento do tributo devido. Quem que pode dispensar o pagamento do tributo? Só o legislador. Tem que ter lei expressa nesse sentido. Exemplo, remissão, que é o perdão do crédito tributário. Então, a equidade, pensa, aqui nós estamos falando de média de integração. Então, quem é que está se utilizando do média de integração? O aplicador da legislação. A autoridade administrativa ou a autoridade judicial. Então, ele não pode se valer da equidade para dispensar o tributo previsto na lei. Tudo bem até aqui? Então, Luciana, me dê um exemplo de onde é possível a utilização da equidade. A equidade tem sido utilizada para a dispensa ou a redução da multa, da penalidade, porque o Código não traz esta vedação no caso das penalidades.
Vou dar um bom exemplo para os senhores. Nós temos o decreto 70235 de 72, salvo engano, que é um decreto que estabelece regras sobre o processo administrativo no âmbito federal, processo administrativo tributário, ok? E este decreto permite, no artigo 40, que o aplicador da legislação tributária possa se valer da equidade para a dispensa ou redução de penalidade. Ok? Então, a equidade, isso aqui é só um exemplo, a equidade não pode ser utilizada para a dispensa do tributo. Então, o campo que tem sido utilizado para a equidade é o campo de dispensa da penalidade. Ok? Abrandamento dos rigores da lei. Além de outras situações onde é possível aplicar a equidade, desde que não trate de dispensa do tributo previsto na lei. Vamos então, depois que nós repassamos aqui, né, em linhas gerais, os métodos de integração, analogia, princípio geral do direito tributário, princípio geral do direito público e equidade, vamos voltar ao item para a gente analisar se está correto ou errado. Então vamos lá. Voltando então à análise do item. Na ausência de disposição específica e expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária poderá utilizar-se da equidade. Vamos parar aqui. Está correto até aqui. Porque na ausência de disposição expressa, a autoridade que vai aplicar a legislação tributária, então o aplicador da legislação realmente pode se utilizar da equidade, porque a equidade é prevista no Código como uma forma de integrar a legislação. Até aqui, beleza. Vamos avançar. Mas ele poderia, segundo o item, utilizar-se da equidade até mesmo para justificar a dispensa do pagamento do tributo devido. Aí não. Aí é falso. Não é? Porque nós vimos no 108, parágrafo 2º, que a equidade não pode ser utilizada para justificar a dispensa do pagamento do tributo devido. Então vamos conferir, gabarito, e aí, isto, item incorreto. Beleza, com base no 108, parágrafo 2º. Tudo bem? Maravilha. Então, não se esqueçam dessa ordem de integração prevista no artigo 108. Agradeço mais uma vez a atenção dos senhores. Por favor, me ajudem a divulgar o canal, né, aí no YouTube, professora Luciana Batista. Tenho também uma página no Facebook, Luciana Batista Santos, e uma fanpage que é professora Luciana Batista, onde toda semana também eu divulgo questões, comentários a questões, outras questões diferentes dessas que a gente tem analisado aqui nos vídeos, né? Então, questões de outros concursos também variados. Então, aguardo vocês lá. Se desejarem, peçam para me adicionar lá no Face e a gente vai conversando também por lá sobre outras questões de prova. Tudo bem? Muito obrigada e um grande abraço, ótimos estudos. Se precisarem de mim, estou à disposição. Me escrevam, mandem e-mail, façam contato pelo Face e espero que vocês tenham sorte aí nas provas, tá? Grande abraço, tchau.